E aí, meu parceiro, tudo certinho? Aqui é o Zeca Estrada, seu camarada das estradas, direto do volante do meu bruto, contando uma história daquelas que fazem o cabelo da nuca arrepiar. Hoje, eu te levo para uma viagem diferente, nada de rodovia, mas para dentro de uma história sinistra que aconteceu lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pega o café, ajeita o banco e bora mergulhar nessa. É o seguinte, imagine uma noite quente, daquelas que o asfalto de São Gonçalo parece que vai derreter. O ar tá pesado, com cheiro de maresia misturado com o óleo queimado dos carros que passam pela avenida principal. As luzes dos postes piscam meio tortas e o som dos grilos mistura com o ronco dos motores e o batuque distante de um pagode vindo de algum bar na esquina. É nesse clima que a gente conhece a família da Dona Clara, uma senhora que, olha, já vou te contando, não era flor que se cheire. Eu estava lá em São Gonçalo, ano passado, parado num boteco para tomar uma gelada depois de uma entrega. O lugar era simples, sabe? Mesinha de plástico, ventilador de teto rangendo mais que minha embreagem e um rádio tocando uns sambas antigos. Foi aí que o seu Manuel, dono do boteco, começou a contar essa história com aquela voz rouca de quem já viu de tudo na vida. Ele disse que a Dona Clara, avó de uma família conhecida no bairro do Alcântara, tinha um jeito meio esquisito. Era uma mulher de respeito, isso sim, mas tinha algo nela que dava um frio na espinha. Ela vivia numa casa antiga, daquelas com quintal cheio de mato alto, portão enferrujado e umas janelas que pareciam te encarar. O povo do bairro falava que ela comandava umas reuniões estranhas lá dentro, com velas, cânticos esquisitos e uns símbolos desenhados no chão. Ninguém sabia ao certo o que era, mas, meu amigo, o boato corria solto. Dona Clara mexia com coisa do outro mundo. Na casa dela morava a filha, a Márcia, uma mulher de uns 40 anos que trabalhava como artista plástica. Márcia era quieta, mas tinha um olhar cansado, como se carregasse o mundo nas costas. O marido dela, o seu Jorge, era professor de história numa escola estadual. Um cara tranquilo que gostava de tomar cerveja no boteco e falar sobre política, mas que, segundo o seu Manuel, nunca parecia à vontade quando o assunto era a sogra, a Dona Clara. E tinha uns filhos, o Lucas, de uns 16 anos, meio rebelde, sempre com fone no ouvido. E a pequena Lívia, de uns 12, uma menina estranha, que não falava muito e vivia desenhando uns troços esquisitos, tipo figuras com olhos grandes e símbolos que ninguém entendia. O clima na casa deles já não era dos melhores. A Márcia contava, meio na surdina, que a família dela tinha um histórico pesado. O pai dela, avô do Lucas e da Lívia, tinha sofrido com depressão braba e acabou se indo de um jeito triste. O irmão dela, tio dos meninos, também tinha tirado a própria vida anos atrás, deixando uma carta dizendo que a mãe, a Dona Clara, estava tentando colocar algo dentro dele. Meu amigo, quando o seu Manuel me contou isso, eu juro que senti um arrepio mesmo com o calorão de São Gonçalo. Imagina só, uma mãe que em vez de proteger está mexendo com coisa que ninguém explica, mas a coisa ficou séria mesmo quando a Dona Clara morreu. Foi de repente, sabe? Uma noite, ela simplesmente apagou. O bairro todo foi pro enterro, mas tinha algo estranho no ar. O cheiro de incenso pesado saía da casa, e a Márcia, que estava lá organizando tudo, parecia mais aliviada que triste. Só que, depois do enterro, as coisas começaram a desandar de vez. A Lívia, a menina, começou a agir ainda mais estranho. Ela, que já era quieta, passou a ficar horas olhando para o nada, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. O Lucas, que já era meio revoltado, começou a brigar mais com a mãe, a ponto de sair de casa e passar noites fora, ninguém sabia onde. E a Márcia, coitada, estava tentando segurar a onda, mas parecia que a casa estava caindo aos pedaços. Foi aí que a Márcia encontrou no sótão da casa da Dona Clara um livro velho com capa de couro e uns desenhos esquisitos. Ela abriu curiosa e viu que falava de um tal de Paimon, um demônio que, segundo o livro, precisava de um corpo para viver. E não era qualquer corpo, não. Tinha que ser um homem. O livro dizia que Paimon era esperto, manipulador, e que quem o servisse podia ganhar poder, mas a um custo danado. A Márcia, que não acreditava muito nessas coisas, ficou com a pulga atrás da orelha. Por que a mãe dela tinha aquele livro?
E por que, nas últimas páginas, tinha anotações com o nome do Lucas escrito várias vezes, como se fosse um plano. Enquanto isso, o bairro estava começando a falar. No mercadinho, na padaria, até no ponto de ônibus, o povo comentava que a casa da Dona Clara estava marcada. Tinha quem jurava que ouvia barulhos à noite, tipo batidas na porta ou vozes sussurrando. Uma vizinha, a Dona Rosa, disse que viu luzes piscando no quintal da casa, mesmo com ninguém lá dentro. E o seu Jorge, que era o mais cético da família, começou a perceber que algo estava errado. Ele contava no boteco que, às vezes, acordava de madrugada com a sensação de que tinha alguém parado no canto do quarto, só olhando. Eu, Zeca, confesso que, enquanto ouvia isso no boteco, com o ventilador rangendo e o cheiro de fritura no ar, já estava imaginando essa história como um filme de terror. Mas o pior é que era real, pelo menos para o povo de São Gonçalo. O seu Manuel terminou a primeira parte da história dizendo que a Márcia, desesperada, começou a cavar mais fundo no passado da mãe. E, meu amigo, o que ela encontrou não foi nada bom. Mas isso eu te conto já já quando a coisa começa a ficar mais tensa. Então, segura aí que a estrada dessa história tá só começando e o trecho à frente é dos brabos. A noite em São Gonçalo tá daquele jeito. Calorão que faz a camisa grudar nas costas. Cheiro de asfalto quente misturado com o sal da maresia que vem da Baía de Guanabara. Lá no bairro do Alcântara, a casa da Dona Clara, agora vazia, parece que está viva. O portão range sozinho com o vento e o quintal, cheio de mato alto, parece que esconde algo nas sombras. A Márcia, coitada, está tentando tocar a vida. Ela passa os dias no ateliê fazendo suas esculturas com aquele cheiro forte de tinta e argila no ar. Mas, meu amigo, o olhar dela está diferente. É como se ela soubesse que algo está errado, mas não quisesse admitir. O Jorge, o marido, está na dele, corrigindo provas na sala com o ventilador velho zunindo e o rádio tocando um noticiário qualquer. Mas até ele, que é o cara mais pé no chão, está começando a sentir o peso da casa. O Lucas, o filho mais velho, está cada vez mais avoado. Ele é aquele adolescente típico, sabe? Boné virado para trás, fone no ouvido tocando funk ou trap, sempre com uma cara de quem tá brigado com o mundo. Mas agora ele tá pior. Volta para casa de madrugada com os olhos vermelhos e não explica onde esteve. A Márcia já pegou ele desenhando uns símbolos estranhos num caderno, tipo uns triângulos com linhas tortas, e quando perguntou o que era, ele só deu de ombros e saiu batendo a porta. O moleque tá diferente, e não é só rebeldia de adolescente. Tem algo nele que faz o coração da Márcia apertar. E a Lívia, a caçulinha, meu Deus do céu, essa menina dá um frio na espinha. Ela é quieta, sempre foi, mas agora tá num outro nível. Passa horas sentada no canto do quarto, com aqueles olhos grandes encarando o vazio, como se estivesse conversando com alguém que ninguém vê. A Márcia já encontrou uns desenhos dela pela casa, cheios de figuras esquisitas. Umas cabeças sem rosto, uns símbolos que parecem os do livro que ela achou no sótão da Dona Clara. E olha, tem mais. A Lívia começou a falar sozinha. Não é aquele papo de criança imaginando coisa, não. É um murmúrio baixo, quase um sussurro, como se ela estivesse respondendo a alguém. Uma noite, o Jorge acordou com o som dela falando no quarto. E quando foi ver, ela estava de pé olhando para a janela, dizendo coisas que ele jura que não era português. A Márcia, que já estava com a cabeça a mil por causa do livro que achou, começou a ficar obcecada. Aquele livro, com capa de couro velho e cheiro de mofo, estava cheio de anotações da Dona Clara. Falava desse tal de Paimon, um demônio que precisava de um corpo masculino para viver. As páginas estavam cheias de instruções, tipo um manual macabro. Rituais com velas, desenhos de símbolos e até umas palavras que a Márcia nem sabia pronunciar. O pior era o nome do Lucas, escrito à mão, com uma letra caprichada, como se fosse parte de um plano. A Márcia tentou ignorar. Pensou que era só loucura da mãe, mas aí ela começou a perceber coisas na casa. Um cheiro esquisito, tipo enxofre, que vinha do sótão. Um barulho de arranhar nas paredes à noite, como se tivesse um bicho preso. E uma vez, ela jura que viu uma sombra passar pelo corredor, mas quando foi atrás não tinha nada. O bairro do Alcântara, que já estava de olho na casa, começou a ficar mais agitado.
No boteco do seu Manuel, onde eu ouvi essa história, o povo não falava de outra coisa. A Dona Rosa, a vizinha fofoqueira, contava que viu umas pessoas estranhas rondando a casa da Dona Clara à noite. Eram figuras encapuzadas que sumiam rápido quando alguém passava. O seu Zé, que vende fruta na feira, disse que ouviu cânticos vindo da casa numa madrugada, mesmo com ela supostamente vazia. E tinha o cheiro, meu amigo. Um cheiro que não explicava, tipo incenso misturado com algo podre que pairava pelo bairro quando o vento batia. A Márcia, tentando entender o que estava acontecendo, resolveu fuçar mais o sótão da mãe. Subiu lá numa tarde abafada, com o sol queimando lá fora e o silêncio da casa pesando nos ombros. O sótão era um caos. Caixas velhas, móveis quebrados e aquele cheiro de mofo que parecia grudar na pele. Foi aí que ela achou mais coisas. Fotos antigas da Dona Clara com um grupo de pessoas, todas com um símbolo pendurado no pescoço, igual aos desenhos da Lívia. Tinha também um caderno com anotações sobre o Lucas desde que ele era criança, datas, horários, até o que ele comia. Era como se a Dona Clara tivesse planejado a vida inteira do menino para algo. A Márcia sentiu o coração disparar, mas guardou tudo na bolsa e desceu com as pernas tremendo. Enquanto isso, o Jorge estava tentando manter a família no eixo. Ele levava a Lívia para a escola, brigava com o Lucas para parar de sumir, mas estava claro que ele também estava sentindo o clima. Uma noite, no boteco, ele desabafou com o seu Manuel. Disse que sonhava com a Dona Clara, que ela aparecia no pé da cama, olhando para ele sem falar nada. Ele riu tentando fazer graça, mas o seu Manuel disse que o rosto dele estava branco como papel. E aí, meu parceiro, veio a gota d'água. A Márcia, numa noite, ouviu um barulho no quarto da Lívia. Quando foi ver, a menina estava desenhando no chão com giz um símbolo igual ao do livro. A Márcia gritou, perguntou o que era aquilo, e a Lívia, com uma voz que não parecia dela, só disse: "Ele tá chegando, mãe." É eu, Zeca. Tava ouvindo isso no boteco, com o copo de cerveja suando na mão e o ventilador fazendo aquele barulho de hélice quebrada. O seu Manuel parou de falar. Limpou o balcão com um pano velho e disse: "Zeca, se eu fosse tu, não passava nem perto daquela casa." E eu te juro, senti um arrepio que não explico. A história estava só começando, e o que vinha pela frente era de gelar o sangue. O calor em São Gonçalo não dá trégua. É aquele tipo de noite que o suor escorre mesmo estando parado, e o ar parece que está grudando na pele, com um cheiro de maresia misturado com algo que não explica, tipo enxofre ou coisa pior. Na casa da Márcia, as coisas estão saindo do controle. A Márcia, que já estava com a cabeça a mil por causa do livro da Dona Clara, começou a perceber que a casa não é mais a mesma. As luzes piscam sem motivo, mesmo com a conta de luz paga. O rádio que o Jorge gosta de deixar ligado, às vezes muda de estação sozinho. E uma vez a Márcia jura que ouviu uma voz rouca saindo do aparelho, falando algo que ela não entendeu. O quintal, que já era um matagal, tá com um cheiro estranho, como se tivesse algo apodrecendo escondido no mato. E os barulhos. Meu Deus, os barulhos. À noite, parece que o sótão tá vivo, com arranhões nas vigas e uns estalos que fazem o coração disparar. A Lívia, coitadinha, tá cada vez pior. A menina, que já era quieta, agora mal fala. Passa o dia desenhando aqueles símbolos esquisitos, e a Márcia já achou uns papéis dela escondidos debaixo da cama, cheios de figuras que parecem pessoas sem rosto, com olhos pretos e mãos compridas. Uma noite, a Márcia acordou com a Lívia parada na porta do quarto, olhando para ela com aqueles olhos grandes, sem piscar. "Ele tá aqui, mãe," ela disse, com uma voz tão baixa que parecia vir de outro lugar. A Márcia tentou conversar, abraçar a filha, mas a Lívia só voltou para o quarto, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, a Márcia encontrou um desenho novo na mesa da cozinha. Um triângulo com um olho no meio, igual ao do livro da Dona Clara. Ela guardou o papel, mas o coração estava na boca. O Lucas, por outro lado, está cada vez mais fora da curva. O moleque, que já era rebelde, agora está irreconhecível. Ele sai de casa de noite, volta de manhã com a roupa suja de terra e não diz onde esteve. A Márcia já brigou, gritou, até chorou, mas ele só dá aquele olhar vazio, como se não fosse ele ali. Uma vez,
Ela encontrou o caderno dele no quarto, cheio de rabiscos, símbolos iguais aos da Lívia, frases desconexas tipo "ele vem" e "o rei precisa de um corpo". O pior foi quando ela achou no bolso da calça dele um colar com o mesmo símbolo das fotos da Dona Clara, aquele que o grupo misterioso usava. A Márcia perguntou de onde veio, mas o Lucas só riu, um riso seco que não era dele, e disse: "Tu não ia entender, mãe. O Jorge, que sempre foi o cara racional da família, tá começando a ceder. Ele que zoava quando a Márcia falava de coisas estranhas, agora tá tendo pesadelos toda noite. Conta que sonha com a Dona Clara parada no canto do quarto, com os olhos brilhando no escuro. Uma vez ele acordou gritando, dizendo que sentiu uma mão gelada no pescoço. No boteco do seu Manuel, onde ele ainda vai para tomar uma cerveja e desabafar, ele confessou que tá com medo de ficar em casa. Zeca, é como se a casa tivesse olhos, ele disse com o copo tremendo na mão. O seu Manuel, que estava limpando o balcão com aquele pano encardido, só balançou a cabeça e disse: "Jorge, sai dessa casa enquanto é tempo." Mas a Márcia, teimosa que só, resolveu cavar mais fundo. Ela começou a fuçar tudo que a mãe deixou. Caixas no sótão, armários velhos, até o porão da casa, que era um lugar úmido, com cheiro de terra molhada e teias de aranha por todo lado. Foi lá que ela achou uma coisa que mudou tudo. Uma caixa de madeira trancada, com o mesmo símbolo do livro gravado na tampa. Dentro tinha cartas, fotos e um diário da Dona Clara. As cartas eram de pessoas que a Márcia nunca viu, falando de preparar o caminho e o hospedeiro perfeito. As fotos mostravam a Dona Clara com um grupo de gente, todos com aquele colar. E em algumas, o Lucas bebê estava no colo dela, com um símbolo desenhado na testa. O diário era o pior. A Dona Clara escrevia sobre o Lucas como se ele fosse um projeto, dizendo que o rei Paimon ia chegar. E que a Lívia era só o começo. O bairro do Alcântara, enquanto isso, estava virando um caldeirão de boatos. No mercadinho, a Dona Rosa contava para todo mundo que viu luzes piscando na casa da Dona Clara, mesmo sem ninguém lá. O seu Zé, o feirante, jurava que ouviu risadas vindo do quintal à noite. E teve uma noite que o seu Manuel, do boteco, viu uma figura encapuzada parada na frente da casa, olhando para o nada. Ele gritou, perguntou quem era, mas a pessoa sumiu na escuridão. O cheiro de enxofre estava mais forte, e até os cachorros do bairro estavam uivando sem parar, como se sentissem algo que ninguém via. A Márcia, desesperada, resolveu procurar ajuda. Ela não queria contar para o Jorge, que já estava no limite, então foi sozinha a um grupo de apoio no centro de São Gonçalo, daqueles para quem está lidando com luto ou traumas. Lá, ela conheceu a Dona Neuza, uma mulher de uns 50 anos, de fala mansa e olhar acolhedor. A Neuza disse que perdeu o filho e que entendia o que a Márcia estava passando. As duas começaram a conversar e a Neuza sugeriu algo que a Márcia nunca tinha pensado: uma sessão espírita para falar com a Dona Clara e entender o que estava acontecendo. A Márcia, que não acreditava muito nisso, estava tão no fundo do poço que aceitou. Mal sabia ela que essa decisão ia jogar a família dela de vez no abismo. Eu, Zeca, estava ouvindo isso no boteco, com o ventilador rangendo e o cheiro de fritura no ar. O seu Manuel parou de contar, tomou um gole de pinga e disse: "Zeca, o que vem agora é de fazer qualquer um querer correr. E meu amigo, se tu tá sentindo o mesmo arrepio que eu senti, segura firme, porque a história vai gelar o sangue. A noite em São Gonçalo tá abafada, daquele jeito que o ar parece que te abraça com força. O cheiro de maresia tá misturado com algo pesado, tipo incenso queimado com um toque de podridão, que vem da casa da Dona Clara. A casa da Márcia no Alcântara tá um caos. As luzes piscam o tempo todo, e o som de arranhões no sótão tá tão alto que até o Jorge, que não acreditava em nada, começou a rezar baixinho. A Lívia tá cada vez mais estranha, passando noites inteiras desenhando no quarto, com aqueles olhos grandes que parecem enxergar além. O Lucas então tá irreconhecível. Chega em casa com a roupa suja de terra, os olhos fundos e um sorriso torto que dá calafrio. A Márcia tentou trancar o livro da Dona Clara numa gaveta, mas acredita, ela jura que ouviu batidas vindo de dentro do móvel, como se o livro tivesse vida.
Foi numa dessas noites que a Márcia resolveu fazer a sessão espírita com a dona Neuza. Ela estava desesperada, sentindo que a família estava escorregando pelas mãos. A Neuza marcou tudo na casa dela, um sobrado simples ali perto do centro de São Gonçalo. Chegando lá, a Márcia sentiu um frio na espinha. A casa da Neuza tinha um cheiro forte de ervas queimadas e o lugar estava cheio de velas acesas, com um círculo de giz desenhado no chão da sala. Tinha uns símbolos estranhos, iguais aos do livro da Dona Clara, mas a Márcia, cega pela esperança de entender o que estava acontecendo, não ligou os pontos. A Neuza, com aquela voz mansa, disse para Márcia se sentar, fechar os olhos e chamar a Dona Clara com o coração. A Márcia, tremendo, começou a falar, pedindo para a mãe explicar o que estava acontecendo com a Lívia, com o Lucas, com a casa. De repente, meu amigo, o clima mudou. O ar ficou gelado, como se alguém tivesse aberto uma geladeira gigante. As velas começaram a piscar e a Márcia sentiu um peso nos ombros, como se tivesse alguém atrás dela. A Neuza, que estava de olhos fechados, começou a falar com uma voz diferente, mais grave, quase masculina. Clara está aqui, ela disse, e ela quer o que é dela. A Márcia, assustada, perguntou o que isso significava, mas a Neuza só riu. Um riso que ecoou pela sala, como se tivesse mais gente ali. Foi aí que a Márcia abriu os olhos e viu. No canto da sala, tinha uma sombra, alta, com contornos que não pareciam humanos. Ela gritou, tentou levantar, mas as pernas não obedeciam. A Neuza segurou a mão dela com força e disse: "Você abriu a porta, Márcia. Agora ele vem." A Márcia conseguiu se solbrindar e correu para casa com o coração disparado. O caminho de volta pelas ruas escuras do Alcântara parecia um pesadelo. Os postes piscavam, os cachorros uivavam, e ela jura que viu figuras encapuzadas nas esquinas, como se estivessem esperando por ela. Chegando em casa, encontrou o Jorge na sala, pálido, segurando um copo d'água que tremia na mão. Ele disse que a Lívia teve um surto, estava no quarto, gritando palavras que ninguém entendia, com os olhos revirados. Quando a Márcia entrou no quarto da filha, quase caiu para trás. A Lívia estava desenhando no chão com giz, um círculo cheio de símbolos, e no meio tinha uma frase escrita: "O rei precisa do Lucas." A Márcia tentou acordar a filha, mas a Lívia só olhou para ela e disse, com uma voz que não era dela: "Você não pode parar, mãe." Desesperada, a Márcia resolveu confrontar o Lucas. Ele estava no quintal, sentado no escuro, com aquele colar estranho no pescoço. Ela perguntou, quase gritando, o que ele sabia sobre a Dona Clara, sobre o livro, sobre o Paimon. O Lucas só olhou para ela, com um olhar que parecia atravessar a alma, e disse: "A vovó sempre soube quem eu era." Antes que a Márcia pudesse responder, um barulho veio da casa. Um estrondo, como se algo pesado tivesse caído no sótão. Ela correu para dentro, com o Jorge atrás, e subiu as escadas, com o coração na boca. O sótão estava um breu, mas o cheiro de enxofre era tão forte que ardia o nariz. Quando acenderam a luz, viram. A caixa de madeira, aquela com o símbolo, estava aberta no chão, e as coisas da Dona Clara, fotos, cartas, o diário, estavam espalhadas, como se alguém tivesse mexido ali. Foi aí que a Márcia encontrou uma foto que nunca tinha visto. Ela mostrava a Dona Clara, a Neuza e outras pessoas, todas com o mesmo colar, e no centro do grupo estava a Lívia, ainda bebê, com um símbolo desenhado na testa. A Márcia caiu de joelhos, chorando, enquanto o Jorge tentava entender o que estava acontecendo. Ele pegou o diário da Dona Clara e leu uma frase que gelou o sangue: "A menina é o portal, mas o menino é o rei." Na mesma hora, um grito veio do quarto da Lívia. Eles correram para lá e encontraram a menina de pé na janela, com os braços abertos, como se estivesse esperando algo. O vento entrava forte, apagando as velas que a Márcia nem lembrava de ter acendido. E no canto do quarto tinha uma sombra, a mesma que a Márcia viu na casa da Neuza. A família da Márcia está no meio de um pesadelo. A Dona Clara, mãe dela, que morreu, era líder de um culto sinistro que queria usar o Lucas, o filho mais velho, como corpo para um demônio chamado Paimon. A Lívia, a caçula, está agindo como se fosse um portal para algo do outro mundo,
desenhando símbolos e falando com vozes estranhas. A Márcia, desesperada, achou um livro, fotos e um diário que mostram que a Dona Clara planejou tudo e a Neuza, que parecia ser uma aliada, é parte do culto. Na última curva, a coisa explodiu. A Márcia fez uma sessão espírita que abriu uma porta para o terror. Viu sombras, ouviu vozes e encontrou a Lívia em transe, enquanto a casa parecia viva com barulhos e cheiros sinistros. Agora, meu amigo, a estrada está começando a descer, mas o perigo está longe de acabar. Pega o café porque o que vem agora é o começo das consequências dessa bagunça toda. A noite em São Gonçalo está mais pesada que nunca. O calor está de rachar, mas o ar dentro da casa da Márcia parece gelado, como se o inverno tivesse entrado sem avisar. O cheiro de enxofre está tão forte que arde os olhos e o quintal com aquele mato alto parece sussurrar com o vento como se tivesse vozes escondidas. A casa está um caos. As luzes não param de piscar. Os móveis rangem sozinhos e o rádio, que o Jorge deixou desligado, liga do nada, cuspindo estática com uns murmúrios que dão arrepio. A Márcia está no limite, com olheiras fundas e as mãos tremendo. Ela sabe que mexeu onde não devia e agora sente que algo está dentro da casa, observando cada passo. Depois daquela sessão espírita com a Neuza, a Márcia não confia mais em ninguém. Ela tentou ligar para Neuza, mas o telefone só dava ocupado, como se a mulher tivesse sumido do mapa. O Jorge, que sempre foi o cara racional, está começando a desmoronar. Ele não dorme direito, acorda gritando com pesadelos da Dona Clara e agora evita até passar pelo quarto da Lívia. A menina, coitada, está pior que nunca. Depois do transe na janela, ela parou de falar de vez. Passa os dias sentada no canto do quarto, balançando para frente e para trás, com aqueles desenhos sinistros espalhados pelo chão. A Márcia tentou jogar os papéis fora, mas acredita, no dia seguinte eles estavam de volta, como se nunca tivessem saído do lugar. O Lucas, meu Deus, o Lucas está perdido. O moleque que já estava estranho, agora parece outra pessoa. Ele não olha mais nos olhos, anda pela casa como se fosse um estranho. E a Márcia encontrou mais daqueles colares com símbolos no quarto dele. Uma noite ela ouviu ele falando sozinho no quintal, com uma voz grave que não era dele, dizendo coisas como "o caminho está aberto" e "o rei está pronto". Quando ela tentou confrontar, ele só virou o rosto, com um sorriso que parecia rasgar a cara, e disse: "Tu não manda mais aqui, mãe." A Márcia sentiu o chão sumir. Ela sabia que o Lucas estava escorregando para algo que ela não entendia. E o pior, sentia que a Dona Clara, mesmo morta, estava por trás disso tudo. Tentando segurar a família, a Márcia resolveu contar tudo para o Jorge. Eles sentaram na sala com o ventilador velho rangendo e o cheiro de café frio no ar. Ela mostrou o livro, as fotos, o diário e contou da sessão espírita. O Jorge, que sempre riu dessas coisas, ficou quieto com o rosto branco como cera. Ele pegou o diário da Dona Clara e leu em voz alta uma parte que a Márcia tinha pulado. O portal precisa de um sacrifício para abrir de vez. Os dois se olharam pensando na Lívia, no Lucas e no que aquilo podia significar. O Jorge, tremendo, disse: "Márcia, a gente tem que sair dessa casa, agora." Mas a Márcia, teimosa, achava que podia consertar tudo, que podia salvar os filhos. Enquanto isso, o bairro do Alcântara estava virando um palco de terror. No boteco do seu Manuel, o povo não falava de outra coisa. A Dona Rosa, a vizinha, jurava que viu a Neuza com um grupo de pessoas encapuzadas na frente da casa da Dona Clara, acendendo velas e cantando baixo. O seu Zé, o feirante, disse que o cheiro de enxofre estava tomando a rua inteira e os cachorros do bairro não paravam de uivar. Uma noite, o seu Manuel viu uma luz vermelha piscando no quintal da casa da Dona Clara, como se fosse um sinal. Ele tentou chamar a polícia, mas quando chegaram, não tinha nada, só o silêncio e aquele cheiro podre no ar. A Márcia, desesperada, resolveu voltar ao sótão da Dona Clara. Ela subiu sozinha com uma lanterna, porque a luz do sótão não funcionava mais. O lugar estava pior que antes. O chão estava coberto de poeira, mas tinha pegadas frescas, como se alguém tivesse andado ali. O cheiro de mofo misturado com enxofre era insuportável, e a Márcia sentiu um frio que parecia vir de dentro dela.
Foi aí que ela achou algo que mudou tudo. Uma parede falsa, escondida atrás de umas caixas. Quando abriu, viu um altar improvisado com velas derretidas, um espelho rachado e uma foto do Lucas, com os olhos riscados de vermelho. Ao lado, tinha uma faca com manchas escuras, que a Márcia não teve coragem de tocar. Mas o pior foi o que estava escrito na parede com uma tinta que parecia sangue. O rei chega quando o portal cair. A Márcia desceu correndo com o coração na boca e encontrou o Jorge na sala, segurando a Lívia, que estava tendo outro surto. A menina gritava com os olhos revirados e apontava para o teto dizendo: "Ele está lá em cima, ele está lá!" O Jorge tentou acalmar, mas a Márcia viu algo que fez o sangue gelar. No pescoço da Lívia tinha uma marca, como uma queimadura, com o mesmo símbolo do livro. Na mesma hora, um barulho veio do sótão como se algo pesado tivesse caído. O Jorge, sem aguentar mais, gritou que ia chamar um padre, mas a Márcia, com lágrimas nos olhos, disse: "Não adianta, Jorge. Isso não é de Deus." Eu, Zeca, estava ouvindo isso no boteco, com o copo de cerveja suando na mão e o ventilador fazendo aquele barulho de hélice quebrada. O seu Manuel parou de contar, olhou para mim e disse: "Zeca, o que aconteceu depois disso é o começo do fim. E, meu amigo, se tu tá sentindo o mesmo aperto no peito que eu senti, se prepara, porque o próximo trecho dessa história vai mostrar como tudo desmoronou de vez. E aí, meu parceiro, tá segurando o tranco? Te prepara, porque a coisa tá pesada. A família da Márcia tá no olho do furacão. A dona Clara, mãe dela, que morreu, era líder de um culto sinistro que queria usar o Lucas, o filho mais velho, como corpo para o demônio Paimon. A Lívia, a caçula, virou um portal para algo macabro, desenhando símbolos e falando com vozes que não são dela. A Márcia descobriu um livro, fotos e um diário que mostram o plano da dona Clara, e a Neuza, que parecia uma aliada, é parte do culto. A casa está um inferno, com cheiros de enxofre, sombras e barulhos que ninguém explica. No último trecho, a Márcia achou um altar no sótão, com uma foto do Lucas e uma frase assustadora: "O rei chega quando o portal cair." A Lívia está em transe, o Jorge está desesperado e o bairro do Alcântara está tomado por boatos e medo. Agora, meu amigo, a estrada está chegando ao fim e o que sobrou dessa família está prestes a enfrentar o desfecho. Pega o café, porque essa história vai fechar com chave de ouro, ou de trevas. A noite em São Gonçalo está mais escura que nunca. O calor está de lascar, mas dentro da casa da Márcia, o ar está gelado, como se o inferno tivesse ligado o ar-condicionado. O cheiro de enxofre tomou conta, misturado com um fedor de coisa podre que parece vir das paredes. Os barulhos não param. Arranhões no sótão, batidas nas portas e um zumbido baixo, como se tivesse um enxame de abelhas preso em algum lugar. As luzes da casa piscam sem parar, e o rádio, que o Jorge já desligou 1000 vezes, insiste em ligar sozinho, cuspindo uma estática que às vezes soa como vozes sussurrando. O bairro do Alcântara está em polvorosa. Os cachorros uivam, as luzes dos postes tremem, e o povo evita até passar na frente da casa da dona Clara, onde luzes vermelhas piscam no quintal, mesmo sem ninguém lá. A Márcia está destruída. As olheiras dela parecem buracos, e as mãos tremem tanto que ela mal segura uma xícara. Ela sabe que perdeu o controle. A Lívia não é mais a filha dela. O Lucas está escorregando para algo que ela não entende, e o Jorge, que sempre foi o pilar da família, está desmoronando. Depois de achar aquele altar no sótão, a Márcia tentou queimar o livro da dona Clara, mas acredita? As chamas não pegaram. O livro ficou intacto, como se zombasse dela. O Jorge, desesperado, chamou um padre da igreja do bairro, o padre Antônio. Mas quando o cara chegou, olhou para casa, fez o sinal da cruz e disse: "Isso aqui não é para mim, isso é maior que a gente." Ele foi embora, deixando a Márcia e o Jorge sozinhos, com o peso do mundo nas costas. A Lívia, coitadinha, está no fundo do poço. A menina não fala mais, só fica sentada no quarto com aqueles desenhos sinistros espalhados. A marca no pescoço dela, aquele símbolo queimado, está maior, como se estivesse crescendo na pele. Uma noite, a Márcia entrou no quarto e encontrou a Lívia de pé na janela, com os braços abertos, como se estivesse chamando algo.
O vento entrava forte, apagando as velas que a Márcia nem lembrava de ter acendido. E no canto do quarto, a sombra que ela viu na casa da Neuza estava lá, mais nítida, com contornos que pareciam um homem alto, com olhos brilhando no escuro. A Márcia gritou, tentou puxar a Lívia, mas a menina virou o rosto com os olhos brancos e disse, com uma voz grave que parecia de outra pessoa: "O portal está aberto, mãe. Ele já está aqui." O Lucas... Meu Deus, o Lucas é o que mais assusta. O moleque sumiu por 2 dias e quando voltou estava diferente. A roupa estava suja de terra, o rosto pálido e os olhos... Aqueles olhos não eram dele. Ele entrou em casa sem falar nada, foi para o quarto e trancou a porta. A Márcia tentou arrombar, mas o Jorge segurou, dizendo que estava com medo do que podia encontrar. À noite, eles ouviram o Lucas rindo alto, um riso que ecoava pela casa, misturado com um som que parecia choro. Quando a Márcia finalmente abriu a porta, viu o quarto coberto de símbolos desenhados nas paredes, no chão, até no teto. No meio, o Lucas estava sentado, com o colar da Dona Clara no pescoço, olhando para o nada. Ele virou para Márcia e disse, com um sorriso torto: "A vovó terminou o que começou." O bairro, enquanto isso, estava virando um circo de horrores. No boteco do seu Manuel, o povo contava que viu a Neuza e um grupo de encapuzados rondando a casa da Dona Clara, carregando velas e cantando baixo, como se fosse um ritual. O seu Zé, o feirante, jurava que ouviu gritos vindo da casa, mesmo estando vazia. A Dona Rosa, a vizinha, disse que viu a Márcia correndo pela rua chorando com um monte de papéis na mão. O cheiro de enxofre tomou a rua inteira e os cachorros do bairro estavam tão assustados que pararam de latir. Só ficavam encolhidos nos cantos. A Márcia, sem saber mais o que fazer, resolveu enfrentar o culto. Ela pegou o diário da Dona Clara, o livro, as fotos e foi até a casa da Neuza, decidida a ter respostas. Chegando lá, a casa estava vazia, mas as velas ainda estavam acesas. E o círculo de giz no chão estava intacto, com um cheiro de ervas queimadas que dava náusea. No canto da sala, a Márcia encontrou uma foto dela mesma, tirada sem ela saber, com o mesmo símbolo do culto desenhado por cima. Foi aí que ela ouviu um barulho atrás dela e, ao virar, viu a Neuza, com aquele sorriso manso, mas agora com um brilho nos olhos que não era humano. "Você abriu a porta, Márcia," ela disse. "Agora é só esperar o rei." A Márcia correu de volta para casa com o coração na boca e encontrou o Jorge na sala segurando a Lívia, que estava desmaiada. Ele estava chorando, dizendo que não aguentava mais. A Márcia tentou explicar o que viu, mas antes que pudesse terminar, um estrondo veio do sótão. Eles subiram com as pernas tremendo e encontraram o altar da Dona Clara destruído, com as velas derretidas e o espelho rachado refletindo algo que não era eles. No chão, escrito com o que parecia sangue, estava a frase: "O sacrifício foi feito." Na mesma hora, a Lívia acordou lá embaixo, gritando com uma voz que não era dela, e o Lucas apareceu na porta do sótão com os olhos pretos como breu, dizendo: "É tarde demais, mãe." Eu, Zeca, estava ouvindo isso no boteco do seu Manuel com o copo de cerveja gelado na mão e o ventilador rangendo como se fosse desmoronar. O Manuel parou de contar, olhou para mim com um peso no olhar e disse: "Zeca, o que aconteceu depois disso é o fim da linha. A família da Márcia está no fundo do poço. A Dona Clara, mãe dela, que já morreu, era líder de um culto doido que queria o Lucas, o filho mais velho, como corpo para o demônio Paimon. A Lívia, a caçula, virou um portal para algo sinistro, falando com vozes estranhas e desenhando símbolos que gelam o sangue. A Márcia achou um livro, fotos e um diário que mostram o plano macabro da Dona Clara. E a Neuza, que parecia amiga, é do culto. A casa está um inferno, com cheiros de enxofre, sombras e barulhos que ninguém explica." No último trecho, a Márcia enfrentou a Neuza, viu um altar destruído no sótão e ouviu o Lucas, com olhos pretos, dizendo que era tarde demais. Agora, meu amigo, é hora de fechar essa história, ver o que sobrou dessa família e do bairro do Alcântara. Pega o café, porque essa última curva é de tirar o fôlego. A noite em São Gonçalo está escura como breu, com um vento quente que carrega o cheiro salgado da Baía de Guanabara, misturado com aquele fedor de enxofre que não explica. A casa da Márcia parece viva,
rangendo como se fosse desabar. As janelas tremem sozinhas e o quintal com o mato alto parece engolir a luz dos postes. Lá dentro, o ar está gelado, apesar do calor lá fora. E um zumbido baixo, como um enxame preso nas paredes, faz os pelos da nuca arrepiar. A Márcia está no limite, com o rosto marcado por noites sem dormir, as mãos trêmulas segurando o diário da Dona Clara como se fosse a última âncora. O Jorge, coitado, está acabado, sentado na sala com os olhos fundos, murmurando que devia ter ouvido o padre Antônio e fugido enquanto dava tempo. A Lívia não é mais a mesma. A menina está deitada no quarto, pálida, com aquela marca no pescoço brilhando como se tivesse vida. Ela não fala, só respira fraco, e a Márcia sente que está perdendo a filha para algo que não vê. O Lucas, meu Deus, é o pior. Depois daquele momento no sótão, ele sumiu dentro da casa. A Márcia e o Jorge procuraram, chamaram, mas nada. Até que, de repente, um barulho ensurdecedor veio do porão, como se algo tivesse explodido. Eles desceram com uma lanterna que tremia na mão da Márcia, e o cheiro lá embaixo era insuportável, uma mistura de terra molhada, mofo e algo que lembrava carne podre. No canto do porão, tinha um círculo de velas acesas, com símbolos iguais aos do livro, e no meio o Lucas, de pé, com o colar da Dona Clara no pescoço e os olhos pretos como a noite. Ele olhou para Márcia e disse, com uma voz que ecoava como se fosse de 1000 pessoas: "O rei chegou." A Márcia gritou. Tentou correr para o Lucas, mas o Jorge segurou com lágrimas nos olhos. Foi aí que as velas se apagaram de uma vez e a casa inteira tremeu, como se um trovão tivesse explodido dentro. Quando a lanterna voltou a funcionar, o Lucas não estava mais lá. No lugar tinha um símbolo desenhado no chão com uma frase em letras tortas: "Paimon reina." A Márcia caiu de joelhos, chorando, enquanto o Jorge tentava puxá-la para cima. Mas o pior veio depois. Eles ouviram passos no sótão, lentos, pesados, como se alguém estivesse arrastando algo. Subiram correndo, com o coração na boca, e encontraram o impensável. O corpo da Dona Clara, que estava enterrado, estava lá, sem cabeça, com as mãos cruzadas sobre o peito. Ao lado, um espelho rachado refletia uma figura que não era nenhum deles, mas que sorria com dentes afiados. O bairro do Alcântara, enquanto isso, parecia sentir o peso. No boteco do seu Manuel, o povo parou de falar. A Dona Rosa, que sempre tinha uma fofoca, estava quieta, com medo de até mencionar a casa. O seu Zé, o feirante, disse que viu o grupo de encapuzados, com a Neuza na frente, entrando na casa da Dona Clara, carregando velas e cantando baixo. Os cachorros do bairro sumiram, ninguém sabia para onde. E o cheiro de enxofre era tão forte que até o boteco do seu Manuel fechou mais cedo. A Márcia e o Jorge, presos na casa, tentaram fugir com a Lívia, mas as portas não abriam, como se algo as segurasse. O telefone não funcionava e a luz apagou de vez, deixando só o brilho das velas que, de alguma forma, estavam acesas de novo. Num último suspiro, a Márcia pegou o livro da Dona Clara e tentou ler um ritual que prometia fechar o portal. Ela gritou as palavras, com a voz tremendo, enquanto o Jorge segurava a Lívia, que começou a convulsionar. Mas, meu amigo, era tarde. A casa tremeu de novo, e uma risada grave, que parecia vir de todos os lados, encheu o ar. A Lívia parou de se mexer, e o Jorge, desesperado, gritou o nome dela. A Márcia, com lágrimas escorrendo, olhou para o teto e viu uma sombra se formar, alta, com olhos brilhando como brasas. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a sombra desceu, e a Márcia sentiu uma dor que não explica, como se algo tivesse rasgado ela por dentro. Ela caiu, e a última coisa que viu foi o Lucas, ou o que sobrou dele, parado na porta, com um sorriso que não era humano, dizendo: "Obrigado, mãe." Quando amanheceu, a casa estava vazia. O bairro do Alcântara acordou em silêncio, como se o mundo tivesse prendido a respiração. A polícia veio, chamada pelo seu Manuel, que viu fumaça saindo da casa. Encontraram o lugar destruído, com marcas de fogo nas paredes, mas sem sinal da Márcia, do Jorge ou da Lívia. O Lucas estava lá sentado no quintal, com o colar no pescoço, olhando para o nada.
Quando perguntaram o que aconteceu, ele só sorriu e disse: eles foram para onde deviam ir. O livro, as fotos, o diário, tudo sumiu como se nunca tivesse existido. O culto, a Neuza, os encapuzados, ninguém achou rastro. A casa da Dona Clara foi interditada e o bairro tentou seguir em frente, mas o cheiro de enxofre nunca saiu de vez. Eu, Zeca, ouvi isso tudo no boteco do seu Manuel, com o copo de cerveja quente na mão e o ventilador parado, como se ele também tivesse sentido o peso. O Manuel terminou a história, acendeu um cigarro e disse: Zeca, tem coisa que é melhor não mexer. O Lucas, dizem, foi internado, mas ninguém sabe se era ele ou outra coisa ali dentro. O bairro do Alcântara nunca voltou a ser o mesmo, e a casa da Dona Clara tá lá, vazia, com o mato tomando conta, como se guardasse um segredo que ninguém quer saber. E eu, meu amigo, te conto. Toda vez que passo por São Gonçalo, evito aquela rua, porque às vezes sinto que algo tá me olhando do escuro. E tu, o que acha? Essa estrada terminou, mas o arrepio, esse fica.